Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 17 de agosto, quinta-feira. Bom dia, Eliana! Como é que está? E aí, vamos fazer um mutirão aí? Falei sério aquele dia, é sério. Bom dia, Débora. Ângela, como é que tu tá? Pô, pena, né, Ângela, que tu não consegue fazer naquele horário da manhã. Esse aí é o Tonho Croco, da Ultraman M maiúsculo. Ele já esteve aqui em casa várias vezes. Com a banda toda a banda. Quando meu filho tinha banda também, vinha esses parceiros dele. Aí trazia Francisco Elombre, trazia Ultraman, trazia uma galera, hein? Bom dia, nega. Como é que tu tá? Aliás, parece que o Tonho Croco estará aqui em Lajeado dia 5, num bar aí. Quem gosta? Bom dia, Natalina. Peguei no teu pé essa semana, né, Natalina, na aula. Bom dia, Deni, como é que tu tá? Saudade de ti. É isso aí, então, esse é Ultraman. Bom dia, Carla. Bom dia, Sabrina. Então é isso. Bom dia, todo mundo tá chegando. Bom dia, Rosana. Bora lá? Sigamos. Bom dia, Neuza. Vamos lá para o nosso Dharma, que a gente não pode parar. A gente pode fazer várias coisas, menos parar com o Dharma e as práticas. A gente tem que ter esses movimentos. Aconteça o que acontecer. Estou pensando em mudar de área, diz a Natalina. Também, pô, pegando no teu pé, né? Bom dia, Conceição. Conceição. Tu conhece essa música, né? Ficou imortalizada na voz de Calbi Peixoto. Tem muita gente que nem sabe quem é Calbi Peixoto. Mas foi um ícone da música popular brasileira, de músicas de interpretação, né? Bom dia, Kátia Rivera. É da época da Kátia, assim. Calbi Peixoto é da época da Kátia, mais ou menos. Assim, não é da minha, né? É mais da época da Kátia, assim. Bom dia, Ana Paula. Vamos lá. Buda Rebelde. Pão Lopes Rinpoche, editora Lúcida Letra. Bom dia, Ana Karenina. Como é que tu tá? Tudo bem? Pô, nem chegou, nem acordou, né, Kátia? Já tá me zoando. Cláudia Mate, não acredito. Maravilhosa. Como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia, Tael. Como é que tu tá, Claudinha? Saudade de ti. Tô viajando todo o país, Cláudia. Daqui a pouco vai surgir um hospital aí por Floripa, eu vou te visitar. Por enquanto só tô na região do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Vá que surjam nessa tua região aí. Ah, é a época do samba canção, diz a Conceição. É isso mesmo. Bom dia, Grazi. Aí a Cláudia respondeu: tudo bem, meu amor, que coisa mais linda. Vou aí sim. Tenho que te ver. Então a gente está aqui na página 117. Bom dia, Simone. Encarando desafios do mundo real. Aí o bicho pega. Sendo capazes de deixar de lado nossa lista de pré-requisitos e aceitando os outros como eles são. Então, ele está falando aqui, quando a gente... Já vamos entrar nos ensinamentos budistas, né? Quando a gente faz uma lista de pré-requisitos, a gente está fazendo um checklist, né? Esse checklist, ele é baseado nas coisas que a gente tem dentro, das coisas que a gente observa na nossa mente. E que, de alguma forma, aquela forma, né? Aquele pode ser uma pessoa, pode ser bom dia, Graça, bom dia, Lu,
Pode ser uma pessoa, pode ser uma forma física, pode ser um emprego também, né? Uma relação, qualquer coisa. Quando eu faço um checklist, eu estou apontando características que eu vou encontrando na minha mente. Vejam bem, não necessariamente está na pessoa. Não necessariamente está no emprego, está na situação. E geralmente não está, né? Porque nós vamos dando características às coisas. Então eu digo, esse mouse é bonito. Não tem nada de bonito, é simples. Mas esse mouse é bonito. Aí chega alguém e diz, não, esse mouse é feio. Tá, mas tá no mouse isso ou não tá no mouse? Né? Bonito ou feio? Né? Algo simples assim. E aí tu vai ampliando essa visão. Quando tu te dá conta que não está no mouse, né, está no nosso checklist, aí é um problema. Só que aí nós já estamos no 7º elo da roda da vida, que é Vedana, que é um estado de ver, assim, de ver esses estados, só que a gente acha que os estados estão fora. Esse nosso julgamento está fora, está no objeto, está na pessoa, ou no objeto, ou no emprego, seja o que for. Só que não está. E aí daqui a pouco aquela pessoa se revela e tu diz, não estou te reconhecendo, né? Estou te desconhecendo, está agindo de uma forma estranha. Na verdade, ela está agindo da forma que ela sempre agiu. É a gente que não está reconhecendo mais aquela figura de linguagem interna numa figura de linguagem externa, num objeto externo. E aí a casa cai, né? Só não sabia que tu era assim. A pessoa sempre foi assim. A gente que fica cega. Então, sendo capaz de deixar de lado a nossa lista de pré-requisitos e aceitando os outros como eles são, poderemos encontrar uma forma inteligente de nos conectarmos com o seu estado mental ou emocional e realmente ajudá-los. Quando chegamos a esse ponto, a nossa compaixão é verdadeira e não especializada ou limitada, reservada para alguns e negada para outros. Então tem muita gente que ajuda dependendo, né? Vou ajudar dependendo. Ajudo algumas pessoas, não ajudo outras. Tem essa classificação, sim. Nossa vida se torna cada vez mais permeada por essa perspectiva altruísta. O nosso caminho e a nossa vida começam a se ligar, unindo-se em um determinado ponto. Nesse momento não há mais diferença entre o que chamamos de caminho espiritual e o que chamamos de vida. Quando os nossos vizinhos nos veem, eles não veem uma figura religiosa. Não sei como é que eles me veem aqui. Talvez nem mesmo uma figura espiritual. Eles não veem alguém recluso ou um monge que segue um código transcendental de conduta. Eles veem apenas um bom vizinho. Quando a vida e a prática espiritual se mesclam dessa forma, tudo que encontramos em nossa vida cotidiana pode se tornar parte de nossa prática. Não precisa ficar de fora nessa jornada. É muito interessante quando as pessoas me conhecem assim, tem uma variação assim, daí descobre que tu é arquiteto, aí mudam a forma de falar. Aí descobre que eu sou um arquiteto já com uma certa realização profissional, assim. Aí muda mais ainda, assim, premiado e tal. Aí se olham para ti e não sabem que tu é um praticante, ou enfim, que tu já tem o nome de Dharma e carrega o nome de Dharma e tal. Aí muda também a forma de ver, mas tu não sabia que tu era um preceitado, enfim, né? Aí vou mudando, assim, é muito interessante de ver as nuances, assim. É legal isso. Na verdade, a gente não se apresenta com os invólucros, né? Eu procuro não me apresentar com invólucros, tento pelo menos. Mas aí, cada vez que eu chego num lugar, as pessoas que acabam descobrindo mudam a forma de lidar, assim, do nada, assim, vira uma chave. O bom é a gente não ir vestido de roupagem nenhuma, né? Quando a vida e a prática espiritual se mesclam dessa forma, tudo o que encontramos em nossa vida cotidiana pode se tornar parte de nossa prática. Não precisa ficar de fora de nossa jornada. Então tudo faz parte da prática. Entretanto, já que não há mais nenhum grande contraste entre vida e prática, como sabemos se estamos mesmo praticando? É uma grande pergunta. Porque muitas vezes as pessoas estão confortáveis demais no seu lugar, apenas, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, estou vivendo minha vida, estou na minha. Isso não é necessariamente prática, né? Tu está apenas vivendo, né? Tem uma grande diferença a prática, né? A prática é uma observação analítica, constante, né? Ao mesmo tempo não é uma observação psicanalítica, assim, dessa forma terapêutica, né? Ela é diferente, ela apenas observa
Ela não avalia, não justifica, não cria nada, ela apenas fica observando. Estamos em nossa confortável casa, com o nosso companheiro, com nossos filhos, com um cachorrinho, com um gatinho ou quem sabe um porquinho no quintal. E era mais ou menos assim que éramos no início de nossa jornada. Se fôssemos membros de uma comunidade monástica, por outro lado, estaríamos vivendo em um ambiente diferente, com uma escala de horários estabelecidas e um código de conduta, que constantemente nos lembrariam de nossa intenção de praticar. Tudo estaria colocado muito claramente. Já que esse não é o nosso caso, qual é a nossa fonte de disciplina? A presença mental e a consciência que desenvolvemos anteriormente. Como donos de casa, provemos um sentido de disciplina à nossa mente, sentido que não aplicamos ao nosso estilo de vida. Então, a pergunta, estou de fato praticando? É algo que cada um de nós precisa responder por si mesmo. Bom dia, mãe, tudo bem aí? Então, como é que vocês são com a disciplina de vocês? Vocês são disciplinados, organizados? Assim, eu sou bem disciplinado, assim, nesse sentido. Sou muito organizado com meus horários, assim. Faço as coisas, senão não dou conta. E quero fazer todas as coisas num dia, assim, todas as coisas que eu me proponho a fazer. Então tem que ter disciplina. Disciplina para acordar, para deitar, para comer, para tudo, assim, para praticar. Eu pratico todos os dias. Me exercito todos os dias. Então tem muita coisa num dia, né? Tô como todo mundo, né? Não é uma novidade. Mas tem que haver disciplina. Não adianta um dia tu faz uma prática, outro dia tu já não faz, um dia tu faz... Aí não adianta, né? Aí não é que não adianta, mas não tem um resultado muito eficiente, assim. A Ana diz que é razoável. Eu sou bem organizadinho. Porque senão não é aquela coisa, né? Tem que ter um objetivo. Observamos a nossa mente ao acordar pela manhã e descobrir que não há leite para o café, que está chovendo de novo, que o carro precisa de gasolina, que as crianças estão com fone de ouvido e não nos respondem. Então ele está criando um cenário assim. Nesse momento, onde está a equanimidade e a compaixão? Se precisamos de lembretes que nos incitem à prática, é fácil encontrá-los em nossas vidas. Em nosso cotidiano doméstico, temos muito mais oportunidades de encarar desafios reais do mundo do que eremitas ou renunciantes. Aquilo que a gente vem falando bastante, né? É importante vocês, quem quiser praticar, participar de retiro, sempre comento aqui, né? Sempre, todas as lives, é muito importante. Mas não renunciar ao mundo, né? Aí não chega um ponto que, até porque os lugares assim de retiro acabam sendo um espaço, as comunidades de retiro acabam sendo um espaço diminuído de uma civilização urbana. Ou seja, tem todas as situações ali que tem fora também. Tem brigas, tem intrigas, tem inveja, tem tudo, sabe? Mesmo sendo monásticos, né? Então, tu vai dizer, mas eu vim aqui para viver numa vibe, good vibe, né? E aí, mas não vai ter. Então, nem que tu vá para uma caverna, não vai acontecer isso. Então, o ideal é a gente estar no mundo e praticando, cada dia tu pratica para poder observar as coisas que aconteceram naquele dia, né? Ou vão acontecer nesse dia, tu já está preparado. Então, quando tu pratica de manhã, tu já observa como está tua mente, teu corpo, e tu já sabe, tu vai antecipar. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou mais reativo, hoje eu estou um pouco cansado, hoje eu estou um pouco agitado. Aí tu vai agir no mundo conforme essas experiências internas. E não te surpreende daí. O tempo inicial que passamos trabalhando com a nossa mente é uma preparação para enfrentar esses desafios. Estão vendo? Para levar para o mundo o nosso treinamento da mente e a nossa ação. Por exemplo, podemos praticar lidando com as nossas emoções durante a meditação. Começamos sentados, em silêncio, então convidamos a nossa raiva ou inveja de forma a olharmos e a trabalharmos com elas. Esse tipo de treinamento é muito importante, mas também similar aos exercícios militares praticados pelas Forças Armadas. Olha isso. Embora nos capacite em termos de habilidades básicas e estratégicas úteis para reconhecer e trabalhar com os nossos estados emocionais, ainda assim, neste caso, estamos em uma zona desmilitarizada, protegidos do fogo inimigo.
Estamos seguros enquanto estivermos nesse casulo. Porque não tem ninguém para incomodar ali, né? Chega a hora, porém, em que precisamos sair de nosso esconderijo e testar as nossas habilidades, verificar o que aprendemos. Temos que sair ao campo e nos arriscar nos perigos da raiva, inveja e desejos reais. Precisamos ir além de permanecermos meros cadetes budistas, soldados em treinamento. É uma arena da própria vida que nos tornamos um guerreiro e ganhamos nossa liberdade. Gente, o maior treino que tem é final de ano com a família. Não tem treino melhor que esse, né? Quem concorda aí, levanta a mão. Se encontra no final do ano, tu pode treinar o ano inteiro. Treina, aí tu chega num ponto, pá, agora eu tô equilibradinho, né? Aí tu vai para um Natal em família. Encontra os irmãos, encontra os parentes todos. Nunca dá certo. Sempre vai ter um enrosco, e aí tu tem que treinar. São 3 dias em que viram um caos assim na tua mente. São os cunhados brigando, os cunhados, os sobrinhos. É a visão do inferno. Mas adoro. Convida a prima, então, né, nega? Aí sim, né? Sempre tem. É a visão do inferno. É para testar o budismo de qualquer pessoa, assim. Não tem? Então, pratiquem. Para ver se funciona. Aí faz uma reunião de família. Aí a gente vê. É muito interessante. Porque há um processo, né, Deni? Há um processo na família que é muito legal, que eu gosto de observar assim, que é um processo de congelamento de personalidade, né, de identidades. As famílias, os parentes, elas te congelam num lugar. Então, como tu fica pouco tempo, assim, famílias que tu encontra pouco, ou pessoas da família que tu encontra poucas vezes, assim. Então, isso em todas as famílias, não é? Então, elas te congelam na mente delas, e a gente também congela. Então, a gente congela os familiares em algum lugar específico, assim, da mente. E aí, quando se encontra, aquilo volta a funcionar, volta a rodar aquela roda do samsara. E aí tu faz as mesmas brincadeiras, os mesmos apelidos, as mesmas coisas, que remetem àquele lugar, só que aquilo não faz mais sentido no lugar onde tu estás, né? E aí fica um clima estranho, assim. Então, a família é um lugar de congelamento. E é aí que dá os problemas. É um troço maluco. Bom dia, Cláudia. Até onde estamos dispostos a ir? Uma vez que tenhamos unificado a prática com a vida cotidiana, cada parte de nosso mundo oferece uma forma de explorar o estado desperto. Estejamos em um templo, estejamos na rua. Portanto, temos que seguir cuidando de nossa mente, verificando a motivação em todas as situações. Embora não estejamos tentando salvar a humanidade, ao fazer uso dessas oportunidades cotidianas, a nossa vida inteira se torna um caminho na direção da liberdade. E, simultaneamente, isso contribui para a liberdade dos outros. Então, por que a gente pratica? Eu pratico porque eu quero liberdade da minha mente. Eu quero me liberar das aflições mentais, aquilo que me prejudica. Me prejudica no meu próprio relacionamento comigo, com as pessoas, com o mundo à minha volta, com a minha forma de conduzir a minha vida. É a liberdade. Porque a nossa mente está sempre nos enganando. Ela está sempre tentando nos ferrar. É natural, é da mente isso. Ela não quer ir para um lugar mais confortável, ela quer manter um lugar, não quer um lugar que seja desconfortável, ela quer manter um lugar mais confortável. Então qualquer obstáculo, ela já, aí não, né? Ana Karina diz para lidar com o sofrimento. Também, né? Como é que a gente observa o sofrimento? O Buda foi categórico nisso, né? E ele traz um elemento que até então não era discutido nos grupos, nos samanas, né? Os samanas eram os acadêmicos da época, assim, como tinham os gregos, né? Que tinham os socráticos e a turma que ia para a rua discutir, né? Na Índia tinha os samanas, que eram essas pessoas de rua mesmo, filósofos de rua, né? Bom dia, Gabi. E aí tinha os brahmanes, né, que eram os top, assim, né, os top, né, religiosos, que não se misturavam muito com os samanas, né, alguns. E eles discutiam muito, só que eles não discutiam em questão da impermanência.
né? Porque não era um tema que seria muito interessante. Os brahmanes, principalmente. Porque os brahmanes acreditavam na casta, né? Uma vez que tu nascia numa casta brahmane, tu ia permanecer nessa casta. E os demais, de uma certa forma, acreditavam em algumas coisas como aspectos de destino, de materialismo, de outras coisas, enfim. Mas não necessariamente na impermanência, não entendiam que as coisas se realizavam, surgiam, se realizavam, né, e se dissolviam. Porque eles queriam manter as coisas exatamente como estavam, as castas como estavam. E o Buda traz essa informação. Né? Não, as coisas elas se dissolvem, assim como as castas, assim como o corpo humano, assim como qualquer coisa, tudo se dissolve. Então o sofrimento também se dissolve, Ana. O sofrimento se dissolve. A questão que a gente sofre é porque a gente quer que tudo seja permanente. A gente acredita que as coisas são permanentes. A gente quer acreditar nisso. Esse é o nosso sofrimento. A gente se apega às coisas permanentes. Mas elas não são. Ah, mas aí se alguém perde alguém, tu não vai sofrer? Se tu perder alguém, tu não vai sofrer? Eu vou sofrer, obviamente. Sim, com todas as forças do meu ser. Mas tem que haver esse pré-entendimento para a gente sofrer um pouco menos. Né? Tem gente que passa a vida presos a perdas. Sejam perdas de emprego, perdas de relações, perdas de corpo de alguém. E levam a vida assim. O tempo inteiro. Esse coração de compaixão nobre e desinteressado de que estamos falando pode soar algo extremo. Abandonar todo o autointeresse? Dedicarmos-nos 100% ao bem dos outros? E tenha em mente de que estamos falando de pessoas reais, não apenas de abstração de os outros. Essas pessoas charmosas ou irritantes a que nos referimos podem estar vivendo na rua principal de uma cidadezinha em Wall Street. Podemos ler notícias na Fox News, em alguns jornais americanos, podem ser inteligentes e cheias de discernimento, ou burras e cheias de intolerância. Até que ponto estamos dispostos a superar as nossas tendências, em termos de opiniões e valores, para efetivamente tocar uma pessoa confusa e que está sofrendo? Ou seja, até onde a gente está disposto a ajudar? A gente ajuda somente aqueles que são exatamente iguais a nós? Ou a gente realmente ajuda aqueles que estão precisando, independente se a gente concorda com a vida deles ou não, né? Pessoas de rua, pessoas no presídio, pessoas, enfim, pessoas nos mais diversos estados de confusão da mente. Então é um exercício. É um exercício grande que a gente tem que trabalhar. Mas também assim, gente, ó, você já sabe o que eu prego, né? Não virem santinhas e santinhos porque isso é muito chato e é fake, tá? Isso não existe. Isso não é legal. Essa coisa beata, assim. Eu, pelo menos, não acho. Né? Tem que haver um sentido de equilíbrio, assim, caminho do meio, em ajudar, proporcionar. Mas só que tem uma coisa. Nós temos que ajudar, mas nós não temos o direito de tirar a experiência do outro também. Entende? Eu não posso ter o direito de tirar a experiência do outro errar. Quem sou eu para tirar a experiência do outro errar? Vocês já pensaram sobre isso? Não, mas eu vou avisar fulana, que ele tá enganado quanto a esse pensamento. Mas que direito tu tem de tirar essa possibilidade da pessoa aprender com o seu próprio erro? A gente não pode fazer isso. A gente pode fazer isso somente num caso. Que é quando essa pessoa estiver praticando alguma coisa que vá prejudiciar a si e aos outros, algo realmente grave, assim. Aí nós temos que interferir. Fora isso, são coisas leves, né, que tu observa, que não vai trazer nenhum prejuízo tão grande assim. Apenas o tipo, ops, deu merda, né? A gente tem que deixar. A gente não pode tirar a experiência da outra pessoa. Não nos cabe isso. É importante que aquele karma da pessoa frutifique para ela observar. Quais foram as causas e condições que eu fui realizando, né, trazendo para que aquilo se manifestasse. Até mesmo para a criação de filhos. O budismo é muito bom para a criação de filhos. Né? Então, tu não tira essas experiências. As experiências é bom que eu observe. Eu observo aquilo frutificando. Pois é, mas quais foram as formas? Onde tu estava? Com quem tu conviveu? Com quem tu estava para esses gatilhos emergirem, assim, né? Isso é muito legal. E tem que ter um certo
desapego, e esse desapego é do nosso ego. Porque nós, quando interferimos, quem interfere é o ego. Porque eu sou dono da verdade. Eu sei como funciona. Isso é o 10º elo, bhava, né? Eu sei como funciona o mundo. Então o mundo tem que funcionar de acordo com a minha experiência, com a forma que eu vejo o mundo. E aí eu vou lá e coloco isso na pessoa, vou lá e coloco isso para o filho, para a filha, né? Para a esposa, para o companheiro, para a companheira, seja quem for. Né? E eu digo, não, mas é assim que funciona. Não, é assim que funciona na tua visão de mundo. Entende? A visão do mundo cada um é construída constantemente. Então é preciso ter muito desapego para praticar isso no Dharma, né? Eu levei muitos anos para fazer isso. E ainda estou fazendo, estou tentando. Muito, assim. Faz sentido isso para vocês? Ou do tipo, não, eu vou lá e meto o bedelho mesmo e tem que mudar, porque é assim... Né? Vamos fazer uma prática? Então vamos colocando numa postura ideal para hoje. Deixando que o corpo vá se acomodando naturalmente, sem precisar forçar. E esse treino de não interferir já começa nessa observação do corpo. O quanto tu queres impor uma postura? Uma vez que o corpo está se movimentando de uma forma, pedindo talvez uma forma de estar agora de manhã, e tu vai querendo mudar essa postura. Já começa aí, essa imposição, esse treinamento começa aí. Então eu observo o corpo e deixo que ele se acomode no estado natural, de uma forma natural. Não de uma forma fake, comprada, que a gente vê por aí, uma postura fabricada. As mãos estarão onde vocês quiserem. Apenas as costas elevadas para não se cansar. Não pressionar o abdômen, não curvar o corpo para não pressionar os órgãos. Mas se precisar deitar, deita. E uma vez que o corpo tem assumido essa postura naturalmente, vão levando atenção aos sentidos ao sentido da audição, ouvindo tudo à sua volta. Trazendo atenção em direção ao abdômen, apenas observando esse fluxo da respiração se pronunciando ali. Talvez haja algum movimento quando o ar entra, quando o ar sai. E talvez dentro dessa discussão de hoje,
se façam a seguinte pergunta: o quanto eu estou impondo a minha forma de vida, minha forma de visão, para determinada pessoa ao meu lado, próximo a mim, seja quem for? E se eu soltar, o que acontece? Observem isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, bom dia, boa quinta-feira e até amanhã, sexta.